Queridos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o contraste da vida, e o texto que nós lemos foi 2 Coríntios capítulo 14, versículo 16 a 18. Irmãos, os contrastes da vida. Esse final de semana eu vivenciei algo extraordinário na minha vida. Eu pude vivenciar como é a vida de um cadeirante. O irmão Fábio e a irmã Valdecira vivem essa experiência, pois têm uma filha especial. E esse final de semana eu conheci pessoalmente um rapaz da minha idade, um pouco mais velho, que por causa de um acidente de bicicleta, ele perdeu os movimentos. E queridos irmãos, eu passei um tempo com ele e vi como a vida de um cadeirante é difícil. Às vezes a gente não tem noção daquilo que eles passam, daquilo que eles vivem. Se para ir para um restaurante é difícil, para você fazer um lanche, sair com a família, não são todos os lugares que têm acesso aos cadeirantes. E eu pude, nesse tempo que eu passei com esse rapaz, eu comecei a analisar a minha vida. Porque a gente vive em vários contrastes, várias situações. E às vezes é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Como pode um jovem cheio de sonhos e projetos, devido a um acidente, ele perde os movimentos e a sua vida precisa ser readaptada por inteira. Para tomar banho é difícil, para dormir é difícil, para você se movimentar dentro da sua casa, existem várias situações, e eu pude vivenciar aqueles momentos e como eu aprendi a valorizar. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a vida ela é feita de contrastes. A vida é feita de diferenças. Cada um de nós temos a vida para ser vivida, mas no decorrer da vida passamos situações e às vezes a vida nos pega surpresa. E existem os contrastes da vida, que o mesmo tempo que nós temos para viver, o outro vive de forma completamente diferente. Irmãos, a palavra contraste significa que é comparação para diferenciar uma coisa de outra. É você olhar para uma situação e poder tirar aprendizados, mas se colocar no lugar do outro e de alguma forma você mudar. Vocês vão entender por que eu estou falando aqui de contraste. Mas vamos voltar para o texto bíblico e você em casa acompanhe com a gente. Irmãos, essa aqui é a segunda carta do apóstolo Paulo para Corinto, uma igreja problemática, uma igreja que foi fundada na segunda viagem do missionário Paulo, e essa cidade representava um grande desafio para o evangelho, tanto por ser um dos principais centros comerciais do mundo antigo, por também ser uma cidade de muita devassidão e depravação. Paulo escreveu essa carta na tentativa de resolver uma crescente tensão que havia entre ele e a igreja. Parte disso é porque os coríntios, a igreja de Corinto, estava dando ouvidos aos falsos profetas, que estavam questionando sobre os ensinos de Paulo. Então o apóstolo Paulo responde os falsos profetas sobre o verdadeiro evangelho,
Então Paulo escreve esse texto de forma especial aos coríntios, mostrando a sua fragilidade e total dependência de Deus. E nesse contexto, o apóstolo Paulo mostra a realidade da vida, a luta que enfrentamos todos os dias. Irmãos queridos, hoje eu quero trazer para nós, para a gente pensar sobre os contrastes da vida e aprender versículo por versículo sobre o que Paulo quer ensinar para nós. E nesse primeiro versículo eu vejo aqui dois contrastes. Vamos ler, irmãos, vamos lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vocês conseguem ver aqui algum contraste aqui, irmãos? Oi? Temos aqui, por isso não desanimamos. E depois ele vai dizer que o nosso homem interior se renova. Então aqui, queridos irmãos, nós podemos ver dois contrastes: o desânimo e o renovo. Paulo inicia o verso usando o seguinte: por isso. E se você ler o contexto anterior, Paulo vinha falando sobre a ressurreição nos versos anteriores. Paulo nos mostra desde o versículo 7, capítulo 4, os motivos pelas quais os coríntios deveriam se fortalecer no Senhor. E ele então reflete sobre a dor das aflições pela qual ele já sofreu pelo Evangelho. Se você pegar a história de Paulo, você vai ver que ele sofreu não poucas vezes. Se fosse outro, talvez se fosse o Diogo, já teria desistido. Mas em vez disso, Paulo, ele mostra uma capacidade de recuperação que não vem dele, mas do poder de Deus que habita nele. Por isso ele diz assim: eu não desanimo. E diz para a igreja: irmãos, não podemos desanimar. Paulo fala do desânimo, e essa expressão aqui no original, ela pode ser traduzida por perder a coragem, cansar-se, temer, desesperar-se. Você já pensou em chutar o balde alguma vez de tudo? Né, Claudinei? Pousada, pessoal ligando, toda hora reclamando. Já pensou em chutar o balde e falar assim: para quê? Queridos irmãos, o desânimo chega, e quando chega, parece que a vida perde o objetivo, sabe? Porque você faz, e as coisas não acontecem, e você diz: Deus, eu estou sozinho nessa. Me lembro que no seminário, não foi poucas vezes que eu liguei para o Conrado e disse: Conrado, eu vou embora, eu não vou ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu larguei meu emprego, ganhava muito bem, o que eu fiz da vida? Eu vim para Rio das Ostras para ser petroleiro, não para ser pastor. Eu me vejo no Rio de Janeiro sem salário. Eu não vou ficar aqui. Queridos irmãos, e às vezes por coisa muito menor queremos desistir. Mas se você entrou na igreja assim, desanimado, você em casa, você está no lugar certo, porque hoje é o dia de mudar isso. Porque uma das características do discípulo de Jesus é que nele existe a habitação do Espírito Santo. E onde Deus habita, meu irmão, não pode haver desânimo. Às vezes eu vejo crentes desanimados, cansados, parece que o negócio não vai, gente. O negócio não caminha, sabe? Parece que tem um negócio que vai impedindo ele. Irmãos, a gente precisa entender que o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente entra aqui para adorar a Deus, tudo bem, você tem o seu jeito de adorar, eu tenho o meu jeito de adorar, mas não pode ser algo seco, porque o Espírito Santo habita em nós.
dentro de nós, a misericórdia dele se renova todo dia. O que você passou ontem, o Espírito Santo, a habitação dele, a casa do Senhor que é você, foi renovado enquanto você dormia. Por isso ele fala o seguinte: não podemos desanimar, pelo contrário, nós que pertencemos ao Senhor, precisamos ter coragem, por mais que o nosso homem exterior esteja enfermo, cansado, sem coragem, desacreditado. Eu sei, as rugas vão aparecer mesmo, não tem jeito. Você está ficando velho, seus cabelos estão ficando brancos. Marcelo não tem nem 40 anos, já está careca. Viu? Queridos irmãos, a vida é passageira, mas mesmo que esse homem se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova. É aquilo que nós cantamos: Senhor, te louvaremos, não importa as circunstâncias da vida. A expressão aqui, renovar, explica a análise do verbo renovar, que está no tempo presente, voz passiva do indicativo, no grego. Ou, em outras palavras, o homem interior não pode se auto-renovar. Essa ação é gerada pelo Espírito Santo de Deus, e só você tem esse renovo. O homem comum sem Jesus não tem esse renovo espiritual. Não tem o que você tem, sabe? É algo para a igreja, para os eleitos do Senhor. Por isso que Paulo ensina que mesmo nos açoites, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a andar contente, seja em tempo de prosperidade ou não. Por quê? O Deus que eu sirvo, o Espírito que habita em mim, me fortalece a passar por isso que eu estou passando. E se você está passando por algo, é porque você precisa passar por isso, e Ele vai te dar força, porque a palavra de Deus diz que não existe provações maior que a sua força, não existe carga maior daquilo que você pode suportar. Então, queridos irmãos, o nosso homem interior tem essa capacidade de renovação. Os dois verbos aqui, né? Corromper e renovar estão no presente, indicando um processo contínuo. Na mesma proporção que o corpo se enfraquece com o tempo, o Espírito te fortalece. Olha que coisa linda. Cada dia você está sendo preparado. Ou seja, o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, ele vai se desfalecendo com o tempo, mas o nosso homem interior, ele vai se renovando dia após dia. Ou seja, enquanto o corpo enfraquece, o espírito se renova. Cada fio branco de cabelo em nossa cabeça é a morte nos chamando para o duelo, mas o espírito, que é a nossa alma, ela está sendo renovada. Irmãos queridos, então nós aprendemos aqui nos contrastes da vida que existe o desânimo, mas para o cristão esse desânimo deve ser transformado em renovo. Amém? Em segundo lugar, queridos irmãos, vamos lá agora para um outro contraste daqui. Vamos ler o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima. Vamos lá então para um contraste aqui. Pode falar. Tem alguém aqui? Dois contrastes. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso. Leve peso. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui em um contraste de tribulação e glória. Amém. Irmão Ariel, isso aí.
Veja que no versículo o apóstolo começa falando o seguinte: porque a nossa, ou seja, podemos afirmar que a tribulação era algo que os crentes estavam enfrentando, e à luz do versículo anterior, vemos que essas tribulações eram constantes em suas vidas. Podemos analisar melhor quais eram essas tribulações quando estudamos essa palavra. Essa palavra tem um significado de opressão, de aflição, de angústia. No texto original, essa palavra é como se fosse uvas sendo esmagadas, pressionadas com firmeza. Queridos irmãos, no presente podemos até enfrentarmos algumas tribulações. Alguém passa tribulação aqui? Todos nós. Mas no futuro temos a glória que é revelada aos seus. Agora você pode estar chorando, mas no futuro, meus irmãos queridos, você vai sorrir, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor pode estar esmagando o seu corpo, mas um dia essa dor não existirá. Eu dizia isso para um amigo lá, que hoje ele está de cadeira de roda, mas um dia ele vai andar, porque no céu não haverá dor. A Lohane, Fábio, vai andar no céu, vai correr, saltitar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, irmãos, produz eterno peso de glória. A tribulação por mais pesada, a dor por mais pesada, o câncer por mais perigoso que seja, sobre a ótica da eternidade se torna leve, momentânea. Diz o texto, é momentâneo, irmãos, é momentâneo, vai passar. Olha que coisa linda isso. Por isso que você não pode ficar chorando, reclamando, não, porque é momentâneo o que você está passando. Essa glória que você tem como promessa deve superar o sofrimento. E lembre-se que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele nunca fica em dívida com ninguém. Podemos ver que as tribulações era algo que estava acontecendo ali na vida dos crentes, na vida daqueles que seguiam a Cristo. Por isso Paulo aqui ele contrasta essas tribulações que são momentâneas para aquilo que eles iriam viver. Por isso que Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo, irmãos? Será tribulação, angústia, perseguição? Não. Nada e ninguém pode nos separar. Paulo diz que as tribulações, longe de nos destruir, cooperam para o bem, pois elas produzem para nós eterno peso de glória, acima ou toda comparação. Não tem comparação. Por isso que Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança, Duda, tivesse só aqui nesse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos. O que seria a vida? Nascer, crescer, reproduzir, morrer, acabou. Por isso que Paulo vai olhar para a vida e falar assim: gente, não tem sentido só esse tempo. Porque se a nossa esperança, como muitos homens que têm esperança nos tesouros desse mundo, vai olhar e diz: olha, vamos viver, comer, beber, porque morreremos. Não, não é assim que nós pensamos. E Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, você é um infeliz. Queridos irmãos, Paulo diz peso de glória, e a ideia de Paulo aqui é nos ensinar que existe uma eterna plenitude de glória, peso de glória. Então veja aqui o contraste da leve
e momentânea tribulação para peso de glória. Amém? Posso ouvir um amém? Opa, amém. Né, Marcelo? Amém? Em terceiro e último lugar, queridos irmãos, vamos lá para mais um contraste. Versículo 18. Versículo 18, vamos lá, irmãos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas sim são eternas. Qual o contraste aqui? Temporais e eternas. Vou melhorar aqui, porque talvez coloquei outra palavra aqui. Eu coloquei visíveis e invisíveis. Paulo agora inicia esse versículo dizendo para os seus ouvintes: não se atentem apenas àquilo que vocês estão vendo. E a expressão atentando aqui traz a ideia de fixar os olhos em alguém, a ideia de um guarda, um observador, um sentinela que tem o seu olhar fixo para aquilo que está à sua frente. Paulo diz que não devemos nos atentar nas coisas que se veem, e ele repete isso ao longo do versículo. É usado por Paulo aqui para relacionar as coisas que são visíveis, são temporais. Aí temos aqui uma mensagem única: temporais, como alguns disseram aí, temporais e eternas. As coisas temporais que Paulo descreve nos dá aqui a ideia de estação. Como é que é a estação? Não tem um tempo determinado, dura pouco tempo. Já as coisas eternas está relacionada à eternidade, que é aplicada à glória eterna. As coisas reais, queridos irmãos, as coisas que aquilo que a gente busca são invisíveis. As coisas que a gente toca, as coisas que a gente usa, tudo isso vai passar. Mas aquilo que a gente não vê, o que nós não vemos, o Espírito Santo, a busca pelo Senhor, a glória eterna, esses são os tesouros que Paulo está dizendo, porque o crente no Senhor, ele não anda por aquilo que ele vê e ouve na televisão, meu irmão, ou na internet, mas ele age de acordo com aquilo que ele crê. Hebreus capítulo 11, a fé, uma palavra pequitinha, mas com um significado gigantesco. Sabe por quê? Nós andamos por fé. Nós andamos por fé, mesmo, lembra quando eu falei que existe o ponto onde eu estou e a glória? Só que o que acontece até a gente chegar lá é obscuro para a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós andamos como? Com fé. É como o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés. É como se a Bíblia, a palavra de Deus, ela fosse uma lanterna que ilumina só apenas 2 metros, e você anda 2 passos, e você tem mais 2 metros onde você está enxergando. Você não está vendo o final, mas você dá mais 2 passos, e o Senhor vai te sustentando até você chegar naquele lugar, meu irmão querido. A fé não se apega às glórias do mundo, porque vê o mundo invisível. Foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque via uma cidade superior. A palavra de Deus diz, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas. Já são 8h20, eu ia falar mais um pouco aqui, mas eu vou ir para o final. Eu gosto muito de uma história, a história de José. Lembra da história de José, meus irmãos? Os irmãos de José o invejaram, venderam ele como escravo. Ele foi acusado injustamente, Marcelo,
pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão, e ali José ficou esquecido, na prisão, irmãos. Ele interpretou o sonho do copeiro, e depois ele pediu, o copeiro, olha, lembra de mim lá, quando estiver com o faraó, e aquele copeiro esqueceu dele. Queridos irmãos, por que Deus demorou tanto a agir a favor de José? José era um homem íntegro, José é um homem que passou pelo sofrimento. Veja os contrastes das coisas visíveis e das coisas invisíveis, e às vezes o silêncio de Deus dói mesmo, mais do que o próprio sofrimento, porque as coisas acontecem em nossas vidas que a gente não entende, e não é para a gente entender mesmo, não é para a gente questionar. As pessoas nos perguntam às vezes, quando estamos em tribulações, cadê o seu Deus? E às vezes nós mesmos fazemos essa pergunta: cadê a fidelidade de Deus? José, um homem que foi fiel à sua família, foi fiel ao seu Deus, foi fiel ao seu pai, e José viveu essa experiência em um certo sentido. Temas como justiça, oração não respondida, silêncio de Deus. É difícil de imaginar a dor de José, o sentimento de abandono que José viveu aqueles anos. É difícil para qualquer um de nós. Imagina o sofrimento, as angústias que esse jovem passou longe dos pais, longe de sua casa, durante tanto tempo. Aí eu fico imaginando José naquela cela, isolado. Imagino José orando, clamando por justiça, pedindo a Deus: Deus, me liberta dessa prisão. E nada acontece. Parece que as suas orações não estão sendo ouvidas. Talvez para José, Deus não está mais interessado em responder. E talvez o sentimento de José seria mais ou menos o seguinte: Deus, eu fui fiel, e está aí, esquecido. E esse é um sentimento que traz para a gente profunda angústia, sabe, gente? Profunda dor e angústia, desolação. Mas o que é importante a gente lembrar, que naquele momento, diante das circunstâncias, José não tinha nenhuma perspectiva do futuro. Eu sei que você conhece a história, talvez isso não vai trazer nenhum cômodo para você, porque você sabe o final da história. Mas pensa naquele momento onde José está preso. Ele só tinha o passado, que ele agiu com fidelidade, mas tinha um sentimento de tanto faz. Ele tem o presente, que ele está preso, um presente que é completamente incerto, preso injustamente. E ele tem um futuro totalmente desconhecido. Ele não tinha a menor ideia daquilo que iria acontecer. O que ele tinha era uma prisão e provavelmente o sentimento de que nem tão cedo ele iria sair dali. Esquecido por Faraó, esquecido pelo copeiro e, sobretudo, esquecido de Deus. E José tinha um grande dilema para ser resolvido: se iria valer a pena ser fiel a Deus. Imagina a situação dele. E ele tinha que lidar com isso. Eu continuo sendo fiel a Deus ou não? E muitos de nós, nesta noite, e os irmãos que estão em casa, precisam fazer essa pergunta: eu continuo sendo fiel a Deus ou não?
Eu olho para o redor, para as circunstâncias, para o problema e continuo temendo e servindo a Deus com alegria, com zelo, com temor, ou vou esfriar na fé? Ou vou fazer pirraça com Deus? Não consigo, não há esperança. E José precisava decidir se iria continuar sendo fiel a Deus ou abandonar tudo. Mas o que acontece? José não só permanece fiel, como aceita entrar na história. E quem conhece a história sabe muito bem. Você precisa tomar uma decisão se você aceita entrar na história, irmão. A história é difícil mesmo. A história é o caminho estreito mesmo. Mas o fim dessa história é o eterno peso de glória. E sabe qual a lição que nós tiramos aqui? Se Deus tivesse respondido as orações do jeito que José gostaria que ele tivesse respondido, somente José seria abençoado e teria sua liberdade de volta. Mas José aceita entrar e participar da história de Deus como ele aceitou, e ele percebe que lá na frente Deus não somente o libertou, mas salvou toda a nação do Egito, toda a sua família, inclusive a sua descendência, na qual nessa descendência nasceria o Messias, Jesus Cristo. Por isso que o mistério da oração não respondida, o silêncio de Deus e até mesmo o não de Deus, não pode fazer a gente desanimar. Nós estamos terminando essa série, quando a alegria não vem pela manhã, queridos irmãos. E eu queria terminar, diante desses contrastes da vida, como lidar? Como será a diferença entre os salvos e os não salvos? Aqueles que em vida conseguirem vencer o desânimo e se renovaram dia após dia no Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma realidade. Esta é a realidade. Você está desanimado? É tempo de renovo. Você está cansado? É tempo de erguer a cabeça. Porque a diferença entre o salvo e o não salvo é que, através das lutas, ele se renova. Através dos problemas, ele encara a realidade, porque ele sabe que existe um Deus. Vencer o desânimo e se renovar no Senhor. Mesmo que as orações não sejam aquilo que você pediu. Mesmo que a sua vida esteja uma desgraça. Mesmo que os seus sonhos não foi realizado, Ele é Deus, e o renovo dele é bem melhor que o seu remédio de dor de cabeça. O renovo dele é esperança. Queridos irmãos, aqueles que em vida, em segundo lugar, diante das tribulações, angústia, dor, sofrimento, nunca perderam a esperança da glória. José nunca perdeu a esperança da glória. Paulo nunca perdeu a esperança da glória. Imagina Paulo preso lá em Roma, e aquele soldado chegar: carcereiro Paulo, e Paulo está preso, e agora ele caminha para o martírio. Ele sabe que lá vai acontecer a sua morte, ele vai ser decapitado. Aí ele olha
diante das tribulações, diante da dor, do sofrimento, ele diz: eu combati o bom e duro combate, completei a carreira, guardei a fé, eu estou preparado. E como ele diz, eu vou para aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que o Senhor tem preparado. A guilhotina, corpo para um lado, cabeça para o outro. Um gigante é derrubado e o céu recebe um gigante na glória. Por isso que ele diz para mim e para você: não se atente às coisas que se vê, porque tudo vai passar. E se a alegria não vier pela manhã, como a gente sabe, o versículo não é assim. O Salmo diz: a alegria vem pela manhã. Mas o amanhã pode não ser segunda-feira, terça-feira, porque amanhã você talvez vai estar sofrendo, chorando pela mesma causa. Mas o amanhã que a Bíblia diz para mim e para você é que esse momento que nós vivemos, onde somos renovados, traz para nós peso de glória. E certamente, irmãos, a alegria vai vir, a alegria vai vir. Então, diante das tribulações, angústia, a dor, nunca percam essa esperança. E em terceiro e último lugar, se atentam para as coisas invisíveis desse mundo. A esperança que Jesus vai vir e um dia o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e nós subiremos. E é por isso que esse final de semana eu aprendi que tudo é momentâneo. Porque a diferença que eu tenho para mim e para ele é momentâneo. Eu ando, ele não. Mas um dia todos andaremos, todos estaremos vivos naquele lugar. Então não desanime. Tá difícil, não desista. Existe o silêncio de Deus, não desista. Recebeu o não de Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Mas saiba que a vida, ela é passageira. E tudo que nós não estamos vendo hoje, porque está oculto para nós, um dia veremos face a face. Esses olhos vão ver. E sua mente não vai ser apagada não, tá, meu irmão? Você não vai chegar no céu dizendo o seguinte: como eu vim parar aqui? Não, você vai ter lembrança sim daquilo que você viveu e foi renovado dia após dia, das tribulações que você viveu, que gerou para você cicatriz, irmãos. Discípulo tem que ter cicatriz, tem que ter marca, tem que ter sangue, tem que ter choro. Discípulo tem que ter marcas. Se você é um discípulo sem dor, sem choro, sem história, isso não tem produzido em você eterno peso de glória. E Paulo nos ensina isso. Quer vivamos, quer morramos, diz Paulo, somos do Senhor, somos do Senhor. Aquele que olhou para as coisas espirituais, mesmo enxergando aquilo que os olhos não podem ver, esse entendeu a vida. Como você está usando a sua vida? A vida é curta e incerta, e você não conhece o seu amanhã. A alma que nós temos é imortal, ela vai para algum lugar. Está preparado para encontrar com Deus? A pergunta é séria, ninguém está brincando aqui. Está preparado para encontrar com o seu Salvador? Eu penso como Lutero, gente. Lutero dizia o seguinte: viva como se fosse o último culto da sua vida.
Talvez amanhã você não vai estar aqui, esse é o seu último culto. Não vai para casa sem ter essa certeza da salvação. Não vai para casa sem ter a certeza da eternidade. Tem uma vida abundante. E hoje você pode voltar para casa diferente. E aprenda os contrastes da vida. Aprenda o que o Senhor nos ensinou durante toda essa série de mensagens. E certamente, irmãos queridos, você vai entender que a vida, ela só vale a pena ser vivida quando nós vivemos para a glória de Deus. Que independente das circunstâncias, continuaremos aqui, Senhor. E mesmo que o meu corpo se corrompa, mesmo que eu venha desfalecer, mesmo que eu perca um braço, uma perna, não importa. O importante é chegar. E tudo que eu estou vivendo está produzindo no céu eterno peso de glória. Por isso não desanimamos, queridos. Continuemos firmes e inabaláveis, porque o dia e a hora já é certa no relógio de Deus. Mas enquanto lá a gente não chega, não desanime. Deus é contigo. Não desanime. Se entregue a Jesus hoje. Não desanime, porque o dia vai chegar e você não pode mais dizer que você não foi alertado, porque esse pecador que está aqui na sua frente disse: se arrependa hoje e passe pelo deserto cantando, louvando e adorando. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé. E se você tem algum motivo de oração, nós vamos terminar essa série orando a Deus. Se você está doente, eu quero te convidar a orar comigo. Se você precisa de um renovo, meu irmão, hoje é a noite de mudança e transformação. Eu não sei para quem eu estou falando. Aceite Jesus como o único eterno Salvador. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar por completo. Talvez você tenha medo de dizer. E saiba, se o sim vier, não é mérito seu, mas é o Espírito Santo te incomodando, meu irmão, minha irmã. Igreja do Senhor, estamos preparados para encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos a igreja militante. Não desanimemos. Continuemos firmes, porque o nosso general é Cristo Senhor. Ouvemos.